Bom dia, este é o canal Silvanês Ferreira, que fala sobre a cultura da vida e a cultura da morte. O tema de hoje é a cultura da vida na política. Bem-vindo, internautas, meus príncipes e minhas princesas. Meu nome é Silvanês, sou formado em farmácia e bioquímica e sou apresentador deste canal. Bem-vindo a todas as tribos, etnias, povos e religiões. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome de Deus entre os budistas, confucionistas, taoístas, shintoístas, hinduístas. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Deus pelos islamistas, pelo judaísmo e em todos os praticantes das religiões afros. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor entre os batistas, luteranos, calvinistas, a família protestante. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome de Deus entre os anglicanos, ortodoxos e, sobretudo, os católicos apostólicos romanos, a qual eu faço parte. Queridos irmãos, príncipes e princesas, ou seja, os batizados, é filho do grande Deus e da grande rainha que é a Virgem Maria. Quem é batizado é então inserido neste coração sagrado de Deus. Então, faz parte da vida celestial. Queridos irmãos, queridas príncipes e princesas, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, seja louvada desde o nascer ao pôr do sol. Nosso Senhor Javé, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, santificador do mundo. Começamos sempre esse canal com a oração universal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos internautas, a cultura da vida na política. Desde o início da humanidade, a política está relacionada com genocídios diversos. Guerras, fomes, inundações, falta de água, falta de saúde, escravidão diversas, opressões diversas. Isso vem para toda a humanidade desde o início da humanidade. No Brasil, desde o Brasil colônia, a escravidão de indígenas e de povos negros foi a principal prática de genocídio na nação brasileira. No Brasil colônia, ou seja, as classes políticas do Brasil colônia praticaram genocídio aos indígenas e aos povos africanos. A maioria dessa prática foi através da escravidão para trabalhar nas lavouras de cana. Inicialmente tínhamos capitanias hereditárias, que a maioria fracassaram, mas Pernambuco e São Vicente, por plantarem cana-de-açúcar, se deram bem. Então, houve a criação por parte do rei de Portugal, em 1549, dos governos gerais. E esses governadores gerais passou a administrar toda a colônia. A principal capital nossa, a principal cidade, passou a ser Salvador. E aí, a nosso principal produto, a cana-de-açúcar, a produção de açúcar mascavo. Essa produção foi baseada no genocídio do nosso povo, através da escravidão de índios e a escravidão de negros. A partir de 1580, o Brasil e todas as colônias de Portugal caem em mãos espanholas. Então, os governadores gerais passaram a ser chamados de vice-reis. A partir de 1640, houve a restauração da independência de Portugal e voltamos a ter governadores gerais. E esse governador gerais vai até em 1808, quando vem a família real para o Brasil. O Brasil deixou de ser colônia para ser o centro do Império Português. E o Rio de Janeiro, já a capital do Brasil, passa a ser a principal cidade do Reino do Brasil, Portugal e Algarves. Então, a partir daí, durante todo esse longo período, sempre houve escravidão, sempre houve genocídio, sempre houve falta de saúde pública, falta de saneamento, falta de água tratada, enfim, desde o Brasil colônia até a vinda da família real, sempre houve práticas de cultura da morte. Em 1822, o Brasil se torna independente.
e entre 1822 e 1889, o Brasil se torna um império. E nessa fase, há um crescimento econômico por causa da expansão da lavouras cafeeira. Mas mesmo assim, a cultura da morte continuou a ser praticada e a escravidão também. Em 1888, houve a libertação dos escravos. Contudo, os escravos saíram das senzalas para as favelas. Ou seja, continua a prática da cultura da morte no Brasil. Mas em 1930 começou a modificar esse cenário. Getúlio Vargas assume o poder e ele cresceu a economia brasileira 10 vezes. Por que houve esse grande crescimento da economia brasileira? Porque ele passou a ser defensor da vida e patriota, nacionalista. Quando você defende a cultura da vida, há grande prosperidade financeira, econômica, social, aumento da segurança pública e a melhoria da relação do homem com a natureza. Então Getúlio Vargas inicia no Brasil a política nacionalista e ela termina em 1954 com, entre aspas, suicídio de Getúlio Vargas. Eu não tenho certeza e é muito difícil de provar que realmente Getúlio Vargas se suicidou. Pode ter sido assassinado. Com o fim da era Vargas, começa o governo JK e volta até a cultura da morte. A prática de saúde nossa passou uma prática de saúde anticristã e antiética e antimoral e contrária à Constituição brasileira. Todas as Constituições brasileiras garantiram o direito à vida. No entanto, elas não foram praticadas. Ou seja, as classes médicas, aliadas do Poder Judiciário e do Poder Executivo, sempre têm usado o sistema de saúde para matar o nosso povo. Infelizmente, nós vivemos numa guerra civil. Só que essa guerra civil é as classes médicas sendo utilizada indevidamente para matar o nosso povo, diminuir a saúde do nosso povo. A partir de 1964, 63, volta ao poder João Goulart e depois dele Humberto Castelo Branco. Esses dois governantes eram patriotas, também defensores da vida, mas não puderam colocar toda a extensão devido aos tumultos, devido às grandes agitações políticas que existiam naquela época. E depois de 1968, todos os governantes que vieram depois, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, todos foram praticantes da cultura da morte. No Brasil morre cerca de 4 milhões de brasileiros e o governo brasileiro usa o sistema de saúde como principal forma de genocídio do Brasil. E por que isto? Para evitar o crescimento econômico do Brasil. Então nós temos 3 linhas políticas no mundo, em geral. Linhas de direitas, ou seja, os capitalistas, a linha de esquerda, que são os comunistas, que também são inimigos da vida, e a linha cristã, ou as pessoas defensores da vida, independente da sua religião. Essas linhas cristãs, em geral, é nacionalista, defensores da vida. E é por isso que o Papa Bento XVI e Francisco I são os grandes patriotas brasileiros, porque são defensores da cultura da vida. Para se defender a cultura da vida na saúde, é preciso que tenha excelência na saúde. E excelência na saúde é rapidez de diagnóstico laboratorial, rapidez de diagnóstico clínico, rapidez em tratamento, vacinação ampla e geral para toda a população e controle de medicamentos para evitar abortos. Então, isso é o que não tem no Brasil. A saúde pública nossa é de cunho curativo e não preventiva. Se fosse preventiva, de cada 4 milhões de mortos, cairia para 1 milhão de mortos. Ou seja, o nosso governo mata 100 vezes mais no sistema de saúde do que através do narcotráfico. O narcotráfico e a polícia brasileira mata cerca de 30 mil brasileiros por ano. O sistema de saúde, cerca de 3 milhões de brasileiros por ano. É lógico que o governo não registra 3 milhões de mortes. Para manter a sua aparência de bom moço, o governo só registra 40%, apenas 40% das mortes. Então veja só, irmãos, a política e a cultura da vida. Para que tenha cultura da vida é preciso ter nacionalista. Ou seja, se você é cristão ou não cristão, mas defensor da vida, você é um nacionalista. Porque você está defendendo a vida e quem defende a vida está defendendo a prosperidade da nação em amplos aspectos. Quando eu fui bioquímica em Niquelândia, eu cheguei aqui no laboratório municipal,
fazia 6 tipos de exames. O laboratório municipal fazia apenas 6 tipos de exames. E além disso, demorava 70 dias para fazer esses exames. Eu passei a fazer cerca de 32 tipos de exames diferentes e fazer esses exames no dia seguinte. Conclusão, reduziram 3 vezes as mortalidades na nossa cidade, 3 vezes as consultas médicas e 3 vezes as internações. Além disso, reduziu de 3 a 4 vezes a venda de medicamento. Ou seja, o sistema de saúde produz riquezas quando pratica saúde de qualidade. E você, cristão ou não cristão, felicie nosso canal, assine o sininho para você receber vídeos novos, compartilhe o nosso canal, seja um defensor da cultura da vida. A nossa política de hoje, todos os candidatos políticos hoje à presidência, nenhum deles são defensores da cultura da vida, infelizmente. Então é preciso voltar a termos um grupo forte de políticos defensores da cultura da vida. Excelência na saúde, rapidez de diagnóstico clínico, rapidez de diagnóstico laboratorial, rapidez em tratamentos e controle de medicamento para evitar abortos. A nação brasileira, o Brasil para os brasileiros, como dizia Getúlio Vargas e a turma do Getúlio Vargas. E nós, cristãos, também tem que pensar assim, o Brasil para os brasileiros. Irmãos, termino a minha fala assim. Se é defensor da cultura da vida, vai pensar como Davi. O rei Davi disse aos seus discípulos: Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor, meu Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Isso está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 24, versículo do 7 ao 9. Davi conteve os seus homens com essas palavras e impediu que agredissem Saul. O rei levantou-se, deixou a gruta e prosseguiu o seu caminho. O rei Davi, antes de ser rei, estava em fuga. O rei Saul perseguia o rei Davi, o futuro rei Davi. E ele teve a chance de matar o Saul, mas ele diz: ai de mim, veja só, Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra o ungido do Senhor. O povo brasileiro é um povo batizado, quer dizer, é um povo ungido do Senhor. Se o nosso povo é ungido do Senhor, então o governo não pode estender a mão, usar as classes médicas para matar o nosso povo. Irmãos, a defesa da vida é amplamente defendida nas Sagradas Escrituras. E nós, cristãos, temos que defendê-la. A política tem que ser a serviço do povo e a serviço da vida. Todas as tribos, etnias, povos e religiões, seja bem-vindo ao nosso canal. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o Senhor Deus entre os budistas, muçulmanos, judeus, confucionistas, hinduístas e shintoístas. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o Senhor Deus entre os cristãos, ortodoxos, católico, apostólico, romano, batista, luterano, anglicanos. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Deus em todos os povos, nações e tribos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Repito, como o rei Davi: Deus me guarde de jamais cometer este crime, estendendo a mão contra os ungidos do Senhor, pois ele é consagrado ao Senhor. Vós que sois batizados, sois consagrados a Deus. Então vocês têm o direito à vida e à prosperidade geral. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas santas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tchau a todos, tenham um bom dia.